Espero que todos consigam me ouvir. Peço desculpas pela minha voz, mas é o que eu tenho para hoje. Agradeço, para começar o ano, a presença de todos aqui, para falarmos um pouco de reforma tributária. Para tal, dois especialistas da nossa casa, da Fiesp, Elcio Ronda, que é o nosso diretor jurídico da casa, e o Edson Kondo, que é o nosso diretor também da casa. Esse é um tema que tem mexido a cabeça de muita gente nos últimos anos, e eu tenho certeza, tá? Eles vão fazer as explanações, depois vai ter um tempo de pergunta, mas eu tenho certeza que ainda a própria Receita está tomando seus bailes para se acertar, porque tem muito interesse e muitas dúvidas na parte técnica, sistema. A velocidade com que foi colocado algumas coisas não vai acontecer tudo o que deveria. Mas esse é o Brasil que nós temos que enfrentar sempre. Então, de cabeça erguida, vamos em frente. Obrigado pela presença. Professor Elcio Ronda e Kondo. Não sei se vocês vão falar junto ou não. Obrigado, viu? Obrigado. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Um prazer estar aqui na Casa da Indústria. Queria muito agradecer ao Sérgio aí pelo convite. É uma grande honra nós estarmos aqui hoje. Meu nome é Elcio Ronda, eu sou advogado, sou diretor da Fiesp e do Ciesp desde 2004, então já 22 anos, e junto com a primeira gestão de Paulo Scaff, né? Então, prazer, uma honra estar aqui, aproveitar, saudar todos os nossos diretores, todos os nossos industriais, todos os nossos associados, os grandes amigos. Obrigado aí por você ter vindo aí, nosso ex-diretor aqui da casa. Eu agradeci por você. E nós vamos falar sobre um tema que é da reforma tributária. Eu trouxe conosco um outro diretor nosso, que é o Edson Kondo. O Edson Kondo é advogado, também é diretor lá da Fiesp do Ciesp, e também ele foi muito tempo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Ficou até os altos cargos da Fazenda, e o ICMS hoje é uma parte importante, nós vamos comentar um pouquinho, dessa nova estrutura da reforma tributária. E vocês estão de parabéns para virem hoje, numa quarta-feira, né, antevéspera de um feriado, para vir falar e escutar sobre a reforma tributária. Parabéns a vocês, viu? Nós saímos da Paulista, nós demoramos para chegar aqui 1h30. Então, mas é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente falar sobre esse tema. Antes de falar da reforma tributária, nós vamos falar um pouco das medidas judiciais que nós temos no departamento jurídico. Quem daqui é associado do Ciesp? E o resto não é associado do Ciesp? Olha, precisa se associar, viu? Porque tem muito benefício. Um deles são as medidas judiciais, viu? Então, nós temos várias medidas, nós vamos falar algumas, e essas medidas, elas atingem e beneficiam todos os associados do Centro da Indústria do Estado de São Paulo. Então, hoje nós temos, nós ficamos ali na sede, né? O jurídico fica aqui na sede, nós temos um jurídico também que fica aqui, doutor Andres. Doutor Andres aqui é o nosso diretor, que fica aqui na nossa sede de Guarulhos. Nós temos 33 ações judiciais, 5 nós participamos na condição de amicus curiae, né? São processos de outros que nós entramos como parte interessada, e substituindo os nossos associados, temos 28 medidas. Quem quiser verificar todas as medidas que nós temos, é só entrar no site, que nós temos um site no Ciesp com todas as medidas. Eu acho que vai ter o link aqui. Aí eu estou trazendo alguns exemplos, né? Por exemplo,
teve um mandado de segurança que quase todo mundo entrou, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o CIESP também entrou. Essa outra foi bem interessante, a TCFA, que é para afastar as portarias de IBAMA que impunham o cálculo da taxa de fiscalização maior. Então, com essa ação judicial coletiva, você não precisa entrar com ação individual. Então, você pode fazer uso e pode aplicar essas medidas judiciais. Essa número 3 aqui foi bem interessante, foi da CETESB. A CETESB, ela aumentou a taxa porque ela colocou a área, não só da área poluidora, mas a área total da empresa. E aí nós entramos com a medida judicial, tivemos uma decisão favorável, e aí o Estado refez a lei, porque ao refazer a lei, você tem que obrigatoriamente entrar com uma nova medida. Entramos com a nova medida e, no final, depois dessa discussão inteira, nós fizemos um acordo com o governo do Estado de São Paulo. Então, os associados do CIESP podem fazer o cálculo em relação ao uso dessa liminar, inclusive retroativa, ao tempo em que você era associado. Deixa eu ver se tem uma calculadora, mas não está aqui. Mas se você entrar aqui dentro do site do CIESP, ele inclusive tem uma calculadora que ajuda você a calcular se você tem a restituição, um benefício ao usar o termo de acordo. Então, é bem interessante vocês analisarem, fiquem atentos, olhem lá, e além disso, principalmente esse acordo aqui que nós assinamos aqui. Autuações do CREA. Né? Muitos aqui tiveram visitas de fiscais do CREA querendo que a empresa pague uma anuidade para o CREA, mas a indústria não é da área de engenharia nem de arquitetura, ela tem um engenheiro, por exemplo, no meio do processo produtivo. Mas o CREA, pelo fato de ter um engenheiro, queria a inscrição, e nós entendemos que isso não era possível. Seria a mesma coisa que uma empresa que tem um advogado, então, só pelo fato dela ter advogado, a indústria deveria estar inscrita na OAB. Então, não tem sentido, e aí, então, tem que discutir judicialmente, e nós entramos com a medida judicial também em relação ao CREA, tá? Essa quinta aqui é bem interessante. Essa aqui muita gente entrou discutindo a contribuição previdenciária, ela tem que entrar e ter como base o que foi trabalhado. E muitas verbas não teve trabalho. Por exemplo, você tem um terço continual, aquele terço das férias, né? O terço das férias ninguém trabalha, é uma indenização, é um bônus que veio. Então, como não há contraprestação de trabalho, também não deveria ter a incidência do INSS, afastando então o INSS. E também aqueles 15 dias que antecedem o pagamento do auxílio-doença. Então, o funcionário está afastado, não está trabalhando e recebe os 15 dias. Como não está trabalhando, também não poderia haver a incidência do INSS. Mas aí nós conseguimos a decisão, nós conseguimos, com uma decisão favorável, afastar principalmente esses dois itens, muitos também conseguiram afastar. Mas aí nós tivemos isso aqui, olha. Em 2020, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela mudou tudo, ela reverteu a decisão que antes estava sendo dada favorável, exceto para quem já teve uma decisão transitada em julgado favorável antes da decisão do Supremo, da reversão, que foi o caso do CIESP. Então, o CIESP hoje, ela pode utilizar, o associado do CIESP pode utilizar essa medida judicial, mesmo com essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é bem interessante. Esse aqui, a empresa que tem ela pode, inclusive o novo associado pode usufruir dessa medida judicial. Então, verifiquem, façam um cálculo. Se você já entrou com uma medida judicial, tem que verificar se você já teve uma decisão no seu processo específico.
Se o seu processo específico tiver uma decisão, vai valer aquela decisão que você teve. Se não teve, ou você não entrou com a ação, aí você entra com esse processo nosso aqui. E aí faz o cálculo e faz a compensação. É bem interessante e nós tivemos casos de empresas que levantaram valores importantes nesse assunto aqui, viu? Aí a Receita Federal, querendo barrar esse tipo de novo associativismo, ou seja, que os novos associados pudessem também fazer uso desse mandado de segurança de coisas passadas, ela soltou uma instrução normativa, agora, veja que o número dela é bem recente, né? 2288 do fim de 2025. Ela tentou, o que ela fez? Ela falou assim, ok, você tem a decisão, mas só quem era associado na época pode usufruir. O novo associado não pode. E nós entendemos que não. Deveria também o novo associado também poder usufruir. E aí nós conseguimos uma decisão judicial afastando essa decisão, essa instrução normativa, mediante uma medida liminar. Então, hoje o novo associado também pode entrar dentro da medida. Então, quem não é associado, quem está numa empresa que não é associado e quiser, por exemplo, se associar, pode associar e fazer uso disso aqui. Você vai ter associação de graça por alguns anos, né? E alguns vários anos. Então, é bem interessante. Então, essas são algumas das vantagens de você estar aqui na Casa da Indústria, no CIESP, sem contar que nós estamos aqui hoje também fornecendo informação. Então, o jurídico fornece informação. Eu tenho dúvida na aplicação, manda aqui para o CIESP, né, daqui de Guarulhos, aí, se não resolver aqui, o Andrews manda lá para São Paulo, e aí nós soltamos, então, uma resposta, né, para a sua dúvida, para a sua consulta em relação ao tema, qualquer tema da área empresarial. Então, é muito interessante, e nós fazemos o acompanhamento também de todas as alterações legislativas, então você vai receber também o informativo de o que está acontecendo de novo, de todas as novidades, todas as normas. Então, é bem interessante. Então, eu recomendo àqueles que não são associados estarem se associando para usufruir desse benefício, especialmente dessas medidas judiciais. Algumas são bem interessantes. Olha, temos essa aqui é mais recente. Essa aqui lembra que a medida Lei Complementar 224, quando ela quis reduzir os 10% de benefícios, também quis reduzir o lucro presumido? Nós vamos ter efeito agora em abril. Nós estamos discutindo. O CIESP está discutindo esse mandado de segurança. Não tivemos ainda o pedido de liminar, mas está em discussão. A Fiesp e o CIESP estão discutindo essa medida. Lembra a questão dos lucros e dividendos, que vai ser cobrado sobre o lucro apurado até 31 de dezembro de 25? Mas como é que vai cobrar após 31 de dezembro de 25 se eu nem fiz ainda o balanço em 31 de dezembro de 25? Então, aí nós fizemos uma medida judicial para afastar, ainda está em discussão, mas tivemos uma liminar dizendo que você pode fazer os balanços até 31 de janeiro. Nós estamos pedindo até abril, que é a data, pela lei societária, que as empresas abertas fazem as suas demonstrações financeiras, para não pagar um novo imposto, para ficar na base anterior, tá? Então, isso aqui foi uma medida liminar também obtida. Então, quem é associado pode usufruir também dessa questão para pagar menos tributos, tá? E aqui é uma outra, essa aqui é nova também, é desse ano 2026. Nós estamos discutindo a não contribuição previdenciária do INSS sobre os valores descontados do funcionário a título de vale-refeição e vale-transporte. Não tivemos a liminar deferida, mas estamos em recurso no Tribunal Regional Federal. Aí, bom, aqui a gente tinha um link aqui, mas depois eu pediria que quem quiser verificar, entra no site do CIESP, procura lá Departamento Jurídico, vai estar lá medidas judiciais. Ali vai estar todo o rol das medidas judiciais, vai estar o rol de como você faz, ou se tiver dúvida, liga, fala aqui com
com o Ciesp aqui de Guarulhos, fala com o Andrews, tá? E ele provê as informações aí para vocês. Bom, vamos falar um pouco da reforma tributária. Nós vamos falar dos princípios e conceitos, o que a reforma traz de novo, a transição do sistema tributário, a Lei Complementar 227 e algumas oportunidades e pontos de atenção. Bom, isso aqui é a legislação hoje que a gente está falando. Nós estamos falando de uma emenda constitucional, que é então a emenda constitucional 132, uma lei complementar 214 e uma lei complementar 227. Veja que a reforma tributária não é uma reforma ampla, é uma reforma apenas dos impostos e tributos relacionados ao consumo. Então, o que ela pega? Quais são os tributos que nós temos hoje sobre o consumo? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, tá certo? Então, basicamente, nós vamos fazer a reforma somente com esses tributos. Então, esses tributos, nós vamos extingui-los. E aí vai ser criado estes novos tributos. Então, em substituição ao PIS e COFINS, criou uma CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, competência da União. E para o ICMS e ISS, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, compartilhado entre os Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Isso aqui é o famoso IVA. Né? Vocês devem ter ouvido falar do IVA, o modelo europeu. É o modelo europeu, foi baseado todo no modelo europeu. Mas nós, como somos melhores que o modelo europeu, que só tem um, nós criamos já dois, logo de cara, que é absolutamente igual. É absolutamente igual. Por que são dois? Porque a União não acredita nos estados e municípios, os estados e municípios não acreditam na União. Então, fica um para a União e o outro para estados e municípios. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Por isso que a gente chama de IVA dual. Né? Mas, então, a reforma, que era para simplificar, já começa de largada, fazendo aí uma coisa que só o Brasil tem, né? Essa IVA dual. E o IPI. O IPI era para ser extinto, mas olha só, ele vai ficar vigorando para quem tem produção na Zona Franca de Manaus ou concorrentes até a Zona Franca de Manaus até 2073. Portanto, daqui quase a 50 anos, nós vamos voltar nesse auditório. Podem pegar o voucher, vai ser de graça também, vai ter cafezinho, e nós vamos ver o fim da reforma tributária em 2073, que é quando vai acabar o IPI. Mas por que ficou essa data? Ficou esta data porque é o tempo do término da Zona Franca de Manaus. Então, o IPI ele é importante para a Zona Franca. Por que é importante? Só tem sentido ir para a Zona Franca com a isenção do IPI. Tudo lá é longe, é mais caro, a matéria-prima para chegar lá, a logística, não tem estrada, né? Então, tudo é mais caro. Então, a Zona Franca de Manaus existe por conta do IPI. E 2073 é o período que se propõe a ficar extinta a Zona Franca. Se bem que, olha, vai chegar perto de 2073, vocês vão ver o que vai acontecer. Ela vai assim, vai ser prorrogada por mais um tempo. E assim o IPI também será prorrogado por mais um tempo. Então, esse aqui é um ponto de atenção. Você que tem empresa, que tem concorrentes, que tenha produção na Zona Franca de Manaus, vai ter você, que não está na Zona Franca de Manaus, vai continuar pagando o IPI. E o seu concorrente, ele paga o IPI, mas não paga, porque, na realidade, ele anula o IPI que ele é pago lá. Né? Então, é um benefício que ele não tem IPI. Então, é uma vantagem descompetitiva muito séria, muito importante quando você está falando de reforma tributária. Então, isso aqui você tem que verificar. E o imposto seletivo, o imposto novo, é um imposto que foi criado, o chamado imposto do pecado, vocês devem ter ouvido falar, que seriam sobre as externalidades negativas, que nós vamos falar um pouquinho, é um imposto novo, cobrança única, e nós vamos depois explicar um pouquinho mais o que é imposto seletivo. E aí, a possibilidade de criação de 2 novos tributos, uma contribuição estadual sobre produtos primários e elaborados
e a contribuição municipal para custeio de serviços de iluminação pública, né? Então, a nossa reforma, que simplifica bastante coisa, mas olha só, a nossa simplificação, a gente extingue 1, 2, 3, 4, 5 e cria quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Brasil não é para amadores, né? Então, a gente tira 5 e coloca 6 no lugar, né? Sem contar o próprio IVA, né? Que isto aqui devia ser um só, né? E já é 2 aqui, né? Então, a gente já tem um sistema que poderia ter sido mais simples, né? Uma reforma que poderia ser mais simples, mas é o que temos. E ela já entrou em vigor. Ela vai entrar em vigor, em força, em 2027. Em 2026, vocês já devem estar fazendo o campinho com a nota fiscal, né? Já lançando o 0901, que é um teste, mas em 2027 que vai entrar para valer. Então, nós vamos ter que ter muita atenção, porque tem muita coisa ainda. Vocês vão ver que tem muita. Nós estamos em abril de 2026. Ela vai entrar com força em 2027 e tem coisa para ser regulamentada ainda. Muita coisa. Vai ter muita lei, muito decreto. Então, a gente vai falar muito da reforma tributária ainda no decorrer desse ano. Bom, então, para a IBS e pela CBS, o que ela muda? Isso aqui simplifica, né? O fato gerador fica mais simples. É qualquer saída de bem, material ou imaterial. Então, acabou aquela discussão que a gente tinha com o ICMS, é serviço intelectual, é mercadoria, né? Software, o software é intelectual, o software é de prateleira, acabou essa discussão. Então, tudo, qualquer saída, material ou imaterial, incide o IBS e a CBS. Todo fornecimento a título oneroso e não oneroso, que você cobre ou não cobre. O fato gerador, hoje é na origem e ele passa a ser no destino. Então, essa é uma diferença bem importante. E a base de cálculo é todo o valor da operação. Ponto muito importante aqui, ó. O cálculo é por fora. Hoje, naqueles tributos, o cálculo é por dentro, né? Você não sabe quanto está a carga tributária, você não sabe quanto veio de PIS, não sabe quanto veio de COFINS, né? Então, aqui, ela vai ser por fora. Então, isso vai simplificar bastante. E a alíquota? Qual é a alíquota, então, do nosso querido IVA dual? Quem sabe? Muito bem, ninguém sabe. Nem nós sabemos, porque não foi definida. Olha só, é uma loucura isso. Se você fosse um estrangeiro, viesse para o Brasil para dizer que a reforma tributária entrou em vigor e você não tem nem a alíquota definida, ele ia pegar o avião que ele veio e ia embora, porque não é possível. Mas nós nem temos a alíquota ainda. A alíquota estimada, ela está aqui, vai ser próxima de 28%, 29%. Essa é uma dos itens que vão ser regulamentados. Agora, 28% a 29% já é o maior alíquota de IVA que você tem na Europa. Olha só, nós já somos campeões em ter 2 IVAs, já vamos ser campeões na alíquota do IVA, então você não precisa assistir à seleção brasileira do Ancelotti, é só olhar a reforma tributária, que aqui nós já temos o título de campeão mundial. Nós já vamos estar no topo. Bom, e aqui? Há uma trava que a partir de 2033, por que 2033? Nós vamos comentar sobre isso, nós temos um período de transição. A partir de 2033, entra para valer 100% da reforma tributária. Vai ter uma alíquota trava de 26,5% para que a carga tributária não exceda 26,5% do PIB. Tá? E aí ela teria que fazer uma baixa, tá? Mas isso aqui ainda não está definido, isso aqui ainda vai ser regulamentado, qual vai ser a nossa alíquota. Bom, e como é que apura? Apura por débito e crédito. Isso aqui é uma grande vantagem. O crédito, todo crédito, olha, é um crédito total. Então, hoje, quando você fala na empresa, isso é uma grande vantagem, principalmente para a indústria. Quando você tem o sistema atual, o ICMS não dá tudo direito de crédito, né? Uso e consumo fica fora. Aqui, o uso e consumo vai dar direito a crédito.
Então, tudo que entra dá direito a crédito. Então, o que não dá direito a crédito é itens pessoais, mas o resto tudo dá direito a crédito. Então, a montanha de crédito que você vai... E esse é um ponto importante para quem trabalha no setor fiscal. Então, isso vai mudar muito o cálculo do seu imposto a recolher, da sua base tributária da empresa. Então, isso é débito e crédito. Bom, como é que faz o débito e crédito? Compensação de créditos. Isto aqui é muito importante, olha. Essa é uma novidade ruim, tá? Para você ter esse crédito, aqui, o que ele diz? Você tem direito a se creditar mediante o efetivo pagamento pelo fornecedor. E o seu fornecedor ficou inadimplente. Você não tem direito de crédito. Então, você ganhou o título de fiscal de rendas do IBS e da CBS, porque você vai ter que pressionar o seu fornecedor a fazer o pagamento. E aí, para evitar que você tenha que ficar gastando o verbo em cima do seu fornecedor, foi criado o split payment. Vocês já ouviram falar do split payment? Já ouviram falar, né? Split payment é o pagamento fatiado. Não sei por que nós temos uma adoração por termos estrangeiros, né? Então, aqui é um termo estrangeiro que foi trazido, mas é assim, como é que funciona o split payment? Então, imagina que você tem uma duplicata de R$1.000, tá? Então, R$1.000, o imposto é por fora, não é? Vamos fazer de conta que seja 30% só para facilitar o nosso cálculo. Então, dos R$1.000, 30% que está por fora é IBS e CBS, tá certo? Então, vai ficar lá destacado 300 na notinha. Então, qual é o valor da sua mercadoria? 700, tá certo? Então, quando você lança duplicata, você lança de 1.000, mas com essa nota, sim, 700 de mercadoria, 300 de IBS e CBS. Aí o seu fornecedor paga via banco os R$1.000. O que vai acontecer? O banco vai fazer o split, quer dizer, essa separação, vai te dar os R$700 e vai reter os R$300. Como é que ele vai reter os R$300? Né? Lá, isso é tudo do sistema financeiro, né? Reteve. O que ele vai fazer? Aí o banco vai entrar na sua conta fiscal, ver quanto crédito você tem para abater desses 300. Porque lembra que você tem que abater o crédito? Então, ele vai olhar na sua conta para ver se tem crédito. Se não tiver crédito nenhum até aquela data, ele vai mandar os R$300 para o governo. Então, qual é o efeito imediato que você tem nesse momento? Uma piora do seu fluxo de caixa. Seu fluxo de caixa era R$1.000, passa a ser 1.000 menos o tributo, menos os 300 no nosso exemplo, passa a ser 700. Então, você vai descontar menos duplicata, menos valor, você vai transacionar as suas duplicatas por um valor menor, já perde muito fluxo de caixa aqui. Para que isso? Para evitar inadimplência tributária. Para evitar que o fornecedor seja tentado a não pagar o governo porque ele está com dificuldade financeira e privilegiou pagar, por exemplo, a folha de salários, né? Mas o governo ficou satisfeito. Então, esta aqui é uma alteração hiper importante. É essa questão de que o crédito está vinculado ao pagamento, tá? E isto aqui do split payment, ela vai começar a entrar em vigor pós 2027, tá? Então, vai ter um tempo de adaptação. Isso é uma novidade. Não existe esse sistema ainda no Brasil. Então, isso aqui vai ser uma grande novidade. Os bancos estão malucos, né? Porque você imagina a responsabilidade do banco. O banco, como é que o banco vai fazer essa conta, né? Olhar quanto tem de crédito, né? Então, assim, tá uma loucura isso, né? A gente atende alguns bancos e atende uma central que faz a programação dos bancos. Isso aqui realmente vai ser bem complexo. A gente vai falar um pouco mais para frente o detalhe de como é esse split payment. Bom, olha só quais são os grandes princípios. Isso aqui é bacana.
Isso aqui é positivo. Então, a não cumulatividade plena, isso aqui é fantástico. Então, quando você fizer a conta na sua empresa, a indústria é uma das ganhadoras aqui. Não é porque a alíquota seja menor, mas porque a sua carga vai ser menor. Lembra que a gente falou do o ICMS do uso e consumo? Que você não pode se creditar? Você vai começar a se creditar. Mas entenda que você tem uma cadeia. Toda a cadeia acontece esse efeito. Entende? Então você vai tendo o imposto a recuperar desde o início do elo da cadeia. Então isso tudo vai trazendo até chegar a você e você joga tudo isso em imposto a recuperar. Antigamente você jogava a custo do produto, porque você não aproveitava. Então o preço não mudava, mas o imposto a recuperar diminuía. Agora não, o imposto a recuperar fica maior. Então a indústria faz um cálculo e para ela a indústria e vários setores industriais, a carga tributária diminui. E se a carga tributária diminui para você, o que você tem que fazer nesse período a partir de 2026 até 2033, que é onde vai entrar a reforma plena? Tem que refazer o sistema de custos da empresa. Tem que reprecificar o produto. Porque hoje você fez um preço considerando uma margem de lucro, considerando uma carga tributária X. Essa carga vai flutuar. Então, aqui é muito importante, por isso que é muito importante vocês estarem aqui para ver esse efeito. Nós vamos dar um exemplo de como isso ocorre, tá? Outro exemplo, cálculo por fora. É o nosso sonho de consumo, né? A gente vai ter noção, e inclusive nós como consumidores finais, vamos saber exatamente a carga tributária do produto. Isso aqui é um maná. Quem é do setor fiscal aqui? Isso aqui é um maná, porque a gente fica doido. Nós temos que acompanhar 27 legislações estaduais, não é só do seu estado. 27 legislações. A legislação do PIS e COFINS, então, é uma legislação toda de exceção. Aí depois você tem subção tributária. Então, isso é um horror. Né? Para você se manter atualizado, ainda bem que hoje tem internet. Né? No meu tempo, eu tinha que ler diário oficial. Você imagina, vocês estão felizes, né? Eu sofri, eu fui da área fiscal também. Eu lia 3 diários oficiais, estados, municípios e federal, da União. E aí não tinha internet também para fazer aquela... Sabe quando uma norma, esta norma altera a instrução normativa, o artigo tal... Aí você tinha que buscar lá na Lex aquela instrução normativa para ver o que estava alterando, tirar xerox. Hoje, a internet facilitou muito a vida de vocês, mas eu pastei. Eu tinha que fazer o corta e cola na tesoura mesmo. Então, isso aqui é uma grande vantagem. A legislação única, a neutralidade fiscal significa que ela é neutra. Um não entra na base do outro, acabou aquela discussão de um estar na base do outro, né? E então não incide IBS na base da CBS e vice-versa, tá? E outro ponto muito importante, a reforma, ela elimina os benefícios fiscais. Então, aquele concorrente seu, que está a 60 quilômetros daqui, lá em Minas Gerais, tem uma vantagem competitiva em relação ao ICMS, ele vai passar a não ter. Então, vai ficar em condição igual a você que não tem incentivo aqui em São Paulo, né, em relação a esses estados. Então, isso aqui é uma grande vantagem. Tá? A gente vai comentar um pouco mais para frente sobre isso. Bom, aí o que ela traz de novo? Veja, o imposto seletivo, que a gente vai comentar, nós temos aqui, era para ser uma alíquota só, mas nós já temos 3 degraus de alíquota. Reduções de 100%, que é uma isenção, redução de 60%, redução de 30%. A cesta básica, que era de ICMS e estadual, ela passa a ser, portanto, agora nacional, porque a legislação passa a ser nacional. Vamos ter alguns regimes específicos que não vão se submeter ao débito e crédito. Nós vamos mostrar. A Zona Franca de Manaus ainda que permanece, o split payment, que é essa novidade, e o cashback. O cashback, já ouviram falar do cashback?
Cashback é muito interessante, né? Nós falamos que o imposto brasileiro hoje de consumo é regressivo. Então, por que ele é regressivo? Porque ele tributa as classes de menor renda. Então, hoje, todos dessa sala, nós vamos no mesmo supermercado comprar um saco de arroz de uma determinada marca. Todos dessa sala, independente de ganharem muito ou pouco, pagarão o mesmo valor do saco de arroz. Seus 30, é 30 reais que está o saco de arroz? Mais ou menos. Vamos fazer um exercício que seja 30 reais. Todos vão pagar, tá certo? Igual. E a gente vai dar, o Colim deu uma esmola aqui para um morador de rua aqui, deu os 30 reais para ele. Ele vai lá para o mercado, ele vai comprar o mesmo saco de arroz. Quanto esse morador de rua vai pagar o saco de arroz? Mesmo 30 reais. Então, por isso que chama regressivo, né? Então, ele tributa mais a baixa renda. E por que tributa mais a baixa renda? Porque quanto mais baixo o salário, mais você gasta em produtos. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela com certeza gasta 100% a mais do que ela ganha em itens de consumo. Supermercado, energia elétrica e telefonia. Já gastou 100%, e tudo tributado. Então, aí, tributou tudo. Agora, uma pessoa que ganha, como o Colim, 200 mil salários mínimos, aí o Colim não gasta nem 10 salários mínimos aí no consumo, o resto ele guarda, né? Então, tecnicamente, Colim, você está pagando muito menos tributo do que as outras, entendeu? Ele vai pedir aumento agora. Bom, então o cashback nasceu para tirar essa distorção. Então, o que significa o cashback? Cashback significa que as pessoas de baixa renda, assim definidas, nós vamos passar por quais são as definições, estas pessoas se cadastram e elas vão poder comprar mais barato, o nosso morador de rua vai comprar mais barato aquele produto do que nós. Então, por isso que chama o cashback, a devolução do valor, de novo um termo americanizado, né? Assim como o split payment veio o cashback, tá? Mas o cashback é essa filosofia, é para tornar mais justa a tributação. Bom, aí nós entramos no imposto seletivo, isso que é a novidade, é um imposto ruim, é um imposto de fase única, portanto, olha, não tem débito e crédito, não gera crédito, né? Ele desonera exportações, exceto aos bens minerais que terá a incidência. E veja que, lembra que a gente falou que era sobre o imposto do pecado, sobre externalidades negativas, sobre aquilo que faz mal à saúde? E, de fato, ele começou assim. Incidente sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens prejudiciais à saúde, que seria isso, mas aí o Congresso colocou essa palavrinha aqui, ó, ou ao meio ambiente. Quando colocou ou ao meio ambiente, pegou tudo, qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode fazer dano ao meio ambiente. Então entrou, veja só, além daqueles que a gente já sabe fazem mal, produtos fumígenos, produtos de fumo, né? Bebidas alcoólicas, entraram também, além desses, entraram veículos elétricos ou a combustão. Entrou veículo elétrico. Aí você vai perguntar, poxa, mas por que entrou veículo elétrico? Porque alguém falou que a bateria faz mal ao meio ambiente, né? O que você vai fazer com a bateria desse veículo? Na realidade, foi um grande lobby da indústria de combustão, porque nós não temos fabricação de carro elétrico aqui, né? Nós temos importação de carro elétrico, né? Então, a indústria nacional colocou isto para entrar um imposto adicional, um imposto seletivo, sobre esses carros que são importados, que são os carros elétricos. Por isso que entrou aqui. Embarcações e aeronaves, entraram as bebidas açucaradas, né? Então, por exemplo, há um estudo americano que as crianças desenvolvem obesidade e diabetes por alto consumo de bebidas açucaradas, né? Então, entrou as bebidas açucaradas também. Entrou os bens minerais também, uma alíquota de 0,25, e aqui concurso de prognóstico e fantasy sports. Então, na realidade, isso aqui é para aumentar a arrecadação. O valor que vem do concurso de prognóstico é uma coisa absurda,
É impressionante o quanto hoje está se gerando nesse concurso de prognósticos, e aí é interessante, né? Porque ele não entra nem na definição, né? Não é nem bem prejudicial à saúde nem ao meio ambiente, mas ele foi definido para entrar, né? Então, essa aqui é o imposto seletivo, fiquem atentos. Isto aqui significa que só estes vão ficar? Não. Outros podem vir. Então, outras leis complementares podem trazer novos produtos. Vamos ficar atentos. Bom, aqui a Zona Franca de Manaus, aqui é a data que a gente falou do ano de 2073, tá? Basicamente, continua tudo igual à Zona Franca de Manaus, exceto isto aqui, ó. Isto aqui é novidade. Além do IPI, e a Zona Franca só funciona hoje por conta da existência do IPI, por isso que ele é mantido, né? Deu um crédito presumido de IBS e ICBS nas saídas de produtos da Zona Franca de Manaus, para qualquer produto, independentemente de ter IPI. Então, se você tem um concorrente que não tem IPI, mas vai para Manaus, na Zona Franca, ele vai gerar um crédito presumido de IBS e CBS. Então, esse crédito presumido, se a alíquota for 28%, ele pode ser até 28%. Então, ou seja, o adquirente vai se creditar dos 28%, né? Ele não vai pagar e você, aqui no estado de São Paulo, vai ter que pagar os 28%. É uma vantagem descompetitiva muito, muito séria, viu? Pouca gente está olhando isso aqui. Isso aqui pode levar à migração de muitas empresas para a Zona Franca de Manaus. A Fiesp não está tranquila com relação a esse ponto. Nós estamos preparando uma medida judicial, além de um trabalho no Congresso Nacional, para derrubar esse dispositivo, porque esse dispositivo desequilibra a competitividade, né? E bastante, viu? Esse aqui é bastante, tá? Bom, aqui é nosso cashback, né? A devolução de tributos. Então, quem é beneficiário? Dentro daquele exemplo que a gente deu, a unidade familiar de baixa renda, uma pessoa por família com renda até meio salário mínimo nacional. Olha o desconto, 100% da CBS, 20% da EBS para botijão de gás, conta de luz, água, esgoto, gás e telecomunicações e 20% para os demais produtos, tá? Então, esse cashback vai entrar, não entrou ainda, vai entrar em 2027, mas vamos ter atenção, essa é uma outra que vai ter a regulamentação ainda a ser colocada, tá? Bom, aí nós vamos ter uma transição. Tudo isso que a gente falou é a arquitetura toda do sistema. Mas a coisa piora aqui. Nós estamos em 2026. Então, nós temos uma transição que vai até 2032. Lembra que eu falei de 2033, que entra o sistema por completo? Muito bem. Neste período, de 2026 até 2032, vai entrar um novo sistema. Tudo isso que a gente falou vai entrar em vigor. E vai permanecer todo esse sistema antigo do ICMS, PIS, COFINS e ISS até 2032. Então, todo mundo que levantou a mão do setor fiscal, fiquem contentes que vão ter empregos garantidos, porque imagina, já era difícil a gente cumprir uma obrigação, nós vamos ter que ter duas. Nós vamos ter que ter a que a gente já vem cumprindo com dificuldade e vai ter uma nova. E nova é tudo novo, hein? O RP novo, livro novo, tudo novo. Então, nesse período, nós vamos ter os dois sistemas. Na nossa cronologia, entrou aqui os documentos fiscais, já em 1º de abril. Aqui nós vamos ter 31 de dezembro a extinção do PIS e COFINS. Entra aqui em 2027 a CBS e entra o imposto seletivo. Então, olha que já estão bem perto já disso acontecer, tá? E aqui. A partir de 28, ou seja, a partir de 29,
nós vamos ter a redução das alíquotas graduais do ICMS e ISS. Então, significa o quê? Imagina aqui, ó, nós começamos hoje com a alíquota de 1%. Então, ela vai estar aqui nesse degrau e ela vai subir até chegar na alíquota efetiva, tá? Durante esse período vai ser isso aqui, ó. Se tivesse um gráfico, imagina que ela está aqui, ela vai fazer isso aqui, até a alíquota máxima, durante esse período. Bom, e o sistema que está aqui? Ela vai começar aqui em cima, no nosso gráfico, e ela vai fazer isso aqui, ela vai descer. Até 2032. Em 2033 acaba todo o sistema velho e fica só o sistema novo, tá? Então, a partir de 2029, vai começar a reduzir o ICMS. Então, quem está em outro estado com incentivo fiscal vai começar a sofrer os efeitos do seu benefício. E aí você tem que tomar cuidado. Quando isso acontecer, você tem que fazer uma habilitação para ressarcimento dos incentivos que você não está aproveitando, mas deveria aproveitar. Nós vamos falar um pouco sobre esse ponto aqui, mas esse ponto aqui é um ponto de bastante atenção, tá? E o IPI? O IPI ele vai se extinguir em 27, exceto para os produtos que estão na Zona Franca de Manaus, tá? Então, esse é um ponto importante também. Aqui, ó. Os benefícios fiscais são calculados todos na base do ICMS. Então, se eu estou lá em Minas ou lá no Paraná, que deu incentivo, o que vai acontecer? A partir de 29, eu vou ter uma redução até chegar a 100% de redução em 2033, tá? Então, é 10% ao ano e aqui acaba, 2033, acaba o incentivo. Aí você vai falar, bom, mas eu fiz o meu programa de incentivo calculando, porque a indústria não se move fácil, né? Você tem que fazer um projeto, você tem que discutir com o governo, vai entrar numa lei lá de incentivo, e aí tem a lei, tem partidas e contrapartidas na lei, né? Bom, eu tenho que dar emprego, tenho que fazer... Então, tem uma série de condicionantes. Aí você vai dizer, mas eu fiz considerando o benefício de 20 anos, por exemplo. E não vou ter, porque ela vai se extinguir em 2033, tá certo? E como é que fica? Eu investi calculando um retorno financeiro do investimento, que não vou ter, porque o meu ICMS vai cair e vai acabar em 32. Aí criou-se um fundo de compensação de benefícios fiscais. É um fundo que vai entregar em 2025 até 2032 160 bilhões de reais. Para quê? Para compensar estas empresas que tiveram perdas nos seus projetos. Então, quem teve perda nesse projeto tem que fazer o seguinte, habilitar, a partir de 1 de janeiro, na unidade concedente, tem que fazer a manifestação de inconformidade e vai poder começar a usar o fundo a partir de 29. E olha só, caduca em 3 anos. Então, tem que ficar esperto, tem que fazer esse trabalho, tá? Quem tem benefício fiscal em outro estado. Bom, o que então eu posso fazer agora em 2026? Tem muita coisa que você pode fazer, uma delas é estar aqui sentado no CIESP, ouvindo o que vai acontecer de novo na reforma tributária. Além disso, cria um comitê interno sobre a reforma tributária. Por que o comitê interno? Você viu que muda muito a questão, não é só o setor fiscal. O setor de compras muda muito, porque você tem a questão do crédito. O setor de custos vai mudar, porque vai mudar a precificação em relação a essa questão dos créditos. O valor do tributo não é linear, porque você vê que a gente tem a fase de transição. Então, você tem que ter várias pessoas na sua empresa falando sobre esse tema. Então, faz um comitê interno. Quem tem contratos de longo prazo? Contratos de médio e longo prazo foram calculados com uma carga tributária X. Entrou o novo sistema, ele vai ter que repactuar. Seja você como contratante, seja você como contratado. Então, tem que rever todos os contratos. Aquisição, manutenção, locação, vendas, entre outros. E muita gente esquece de ver isso. Isso tem que ser visto. Vai ter que redimensionar a área TI, fiscal, contábil, né? Porque imagina, nós vamos ficar 7 anos de inferno, né? 26 a 32 é um inferno astral, né? Então,
Aí você já fala para o seu chefe lá, chefe, vamos precisar de mais gente aqui, porque não vai dar. Tem um chefe aí. Aí tem que fazer esse projeto, tá? Aí você faz um plano de ação de atividades de curto, médio e longo prazo e tem que fazer o domicílio tributário eletrônico, porque isso é novo no âmbito do IBS. Isso em 26. Aí nós já vamos ter, como o PIS e COFINS, lembra que o PIS e COFINS vai extinguir em 27? Então, o que você tem que fazer com o PIS e COFINS? Faz uma revisão de créditos que você possa utilizar do PIS e COFINS, porque depois a legislação acaba. Você só tem 5 anos para fazer. Mas o que eu vou rever? Você vai ter muita jurisprudência. Aí você vê o seu contrato, seu advogado, pergunta para ele o que você pode se acreditar com base nas jurisprudências, seja administrativa, seja judicial. Aproveita o crédito, depois ele vai acabar, tá? Aí entra o novo layout. Em 2026 você já tem que fazer o novo layout, já colocar as alíquotas, já tem que fazer o XML, né? E aí segue esse ato conjunto, já o primeiro ato que surgiu sobre as obrigações acessórias, tá? O ato número 1 de 2025. Quem tem incentivo fiscal, já olha para fazer a habilitação no fundo de compensação, tá? Nota de serviços, municípios, tem muito município que ainda não está preparado para a nota eletrônica. Vai ter que ter, tá? O CNPJ, a previsão de mudança em julho. Agora que eu decorei o meu CNPJ, vai mudar. Então muda. Aí que vai ter letras e números. Aí 31 de dezembro de 26, extingue o PIS e COFINS e o IPI, exceto para quem tem na Zona Franca. Aí, olha, aqui, aguardem, porque vai entrar o split payment em 27 e o imposto seletivo também em 27, tá? Bom, aí em 27, aí começa a entrar a CBS e a IBS, né? Então já começa o débito e crédito, aí você já tem as fases de implantação, primeira fase uso facultativo, a segunda fase uso obrigatório, a terceira fase expansão para business do consumo, para o B2C, tá? Então, na realidade, em 27, a gente já tem que estar preparado para a implantação da IBS e CBS. Aí é como vai ficar, olha só, o split payment, né? Olha só como está facinho, né? A Receita Federal fez até, foi a Receita, né, que fez esse... essa é nossa. A Receita é depois. A gente fez isso aqui, então o que é aqui, ó? Você tem um fornecedor, emite a nota fiscal eletrônica, vai para a plataforma, aí você vai ter uma chave de vinculação pagamento para essa plataforma, aí você tem o seu fornecedor paga ao banco, o banco consulta a sua chave, essa plataforma eletrônica unificada, volta a informação dela e aí ela vai ver, retirou aqueles 300 lá da nossa duplicata de 1.000, ela vai consultar o sistema, vai ver quanto tem de crédito, vai retornar e aí ela vai fazer o repasse ao fornecedor se houver algum saldo, ou então é 100% para o governo. Esse é o fluxograma de como vai ficar e a Receita já está preparada, sinto dizer que ela está hiper preparada, porque a gente tem falado com o pessoal do SERPRO para isso entrar em pleno vigor. Não está aqui, né, aquela lá? Aquela... tá. Aí em 28, aí vai ter a revisão gradual dos benefícios fiscais, aí você começa a fazer a revisão da logística, né, porque aí já começa a reduzir os incentivos. Então, reduzir o incentivo, quem está em área de incentivo tem que começar a rever a sua logística, né? Aí, então, aqui é essa questão da logística, né, das indústrias, centro de distribuição, fornecedores e os varejistas. Então, com isto, o fim da guerra fiscal, antigamente você vinha, por exemplo, até o Amazonas por conta de benefício. Então, pode ser que não compense mais pelo princípio da não cumulatividade plena. Então, a logística entra com muito mais força agora para você fazer a definição mercado consumidor e principalmente também fornecedores. Por isso que é muito importante o seu setor de compras estar antenado e ligado. Eles geralmente não estão, tá? Eles só vão procurar preço. E agora vocês vão ver que não é só o preço que dita.
eu tenho que ver preço mais o crédito, né? É importantíssimo. Aí 29 e 32, aí nós temos aquela redução gradual dos incentivos fiscais, e nós vamos ter então, em 32, o fim do ICMS e o fim do ISS, e aí em 2032, 33, portanto, atividade plena da nova IBS, nova CBS. Bom, aqui, para quem gosta de números, aqui entra a formação de preço. Aí eu vou chamar o Dr. Edson Condo, que é também, além de advogado, um excelente contador. Condo, a partir daqui, entrego-lhe a bola da vez para você falar sobre os números, dar os exemplos aí práticos. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Em nome aqui do Sérgio, quero cumprimentar todos os diretores, né, do CIESP Guarulhos, tá? Bom, então aqui, continuando a explanação do Dr. Honda, né, a gente quis mostrar aqui os efeitos práticos de tudo isso que foi abordado pelo Dr. Honda. O que vai acontecer, né? E às vezes as pessoas não estão atentas, né, para isso, e isso é importante, e vocês vão ver por quê. Aqui nós estamos tentando demonstrar como é que vai ficar a nota fiscal emitida pela empresa. Então, nós temos a situação de 2026, que é hoje, então a nota fiscal de um produto qualquer, cujo custo desse produto, grossapado dos impostos, quer dizer, sem tributos. Então, o custo efetivo do produto, mercadoria ou serviço, R$500, um exemplo prático, com as alíquotas dos tributos vigentes. Então, se eu tivesse que... e com uma margem de lucro de 20%. Essa margem a gente manteve fixa, tá? Para a gente poder entender como é que ficaria a nota fiscal. Então, em 2026, se eu estiver vendendo um produto, mercadoria ou serviço, cujo custo é R$500 e minha margem é 20%, o total da nota fiscal seria R$ 947,87. Esse é o valor da nota fiscal. Agora, nas mesmas condições, né, então isso está a valor presente. Se em 2027, o que acontece de novo em 2027? Em 2027 eu tenho a extinção do PIS, COFINS, nesse exemplo nós nem colocamos o IPI para facilitar, mas temos a entrada em vigor da CBS. Então, aqui uma alíquota projetada de 9,5%, porque a gente bem sabe que o governo federal ainda não tem a alíquota, mas ele projeta uma alíquota entre 8% e 12%. Então, em 2027, já no dia 1 de janeiro, se eu for vender o mesmo produto, com o mesmo custo, com a mesma margem de lucro, e obedecendo às regras vigentes a partir de janeiro, a minha nota fiscal vai aparecer um valor menor, 883,06. Vocês verifiquem que já houve uma redução. E isso se agrava mais em 2033, mantida as mesmas condições, mas aí já com a entrada em vigor da CBS, né, eu vou fazer o mesmo cálculo, o valor da minha nota seria 768. O que acontece aqui? Qual é uma decisão, né, que as pessoas não estão atentas e terão que tomar já em 2026? Bom, se já em 2006 eu vou ter uma redução no meu preço do meu produto, o que eu preciso decidir em 2026? Bom, o que eu vou fazer com isso? Eu vou realmente reduzir e repassar para o meu cliente essa redução de preço para tentar ganhar mercado, market share, ou eu vou aumentar a minha margem de lucro, manter o mesmo valor, 947,87, e aumento a minha margem. Agora, essa decisão já está sendo tomada por várias empresas e empresários. Então, eu tenho que ter essa decisão, porque eu vou ter que saber o que eu vou fazer já em janeiro de 27. Porque o meu concorrente provavelmente já sabe, ou já está sabendo,
o que ele vai fazer. Esse é um ponto. Bom, aqui eu estou vendo o lado do quê? Estou vendo o lado do meu preço do produto. Mas eu tenho a outra ponta, né? Que é o lado onde eu estou comprando. Então, eu vou ter que ter uma negociação lá também, né? Então, a pessoa que compra os meus insumos, os meus produtos, ou contrata as prestações de serviço de manutenção, vão ter que estar atento também a esse fator, porque isso também vai impactar do outro lado. Então, eu vou ter que negociar. E a reforma tributária, ela vai acontecer isso. Nós vamos perder a noção de valores, né? Porque vai mudar. Então, a gente tem que preparar o pessoal da nossa empresa para negociar com os fornecedores e prestadores e preparar o meu vendedor para negociar com o meu cliente. E o gestor, o administrador, vai ter que saber o que ele vai fazer com esse diferencial. Se ele vai manter a margem ou vai tentar ganhar market share, vai tentar ganhar mercado. Essa é uma decisão importantíssima que tem que ser já resolvido em 2026, porque em 2027 eu já tenho impacto. Em 2033 o impacto vai ser maior, porque aí vai ser a diferença entre 8 e 12 da CBS para chegar nos 28, 29 do IBS. Então, a alíquota do IBS é bem maior. Vocês estão vendo aqui que uma diferença, né, de carga ou de alíquota de 28, que é pós-reforma, e 37, dá quase 10%. Então, no meu preço de venda, eu vou ter um impacto de 10%, por volta de 10%. Mas isso é um exercício que cada empresa tem que fazer internamente, né? Porque aqui é um exemplo só, né? Mas eu tenho outros reflexos que eu preciso avaliar. Na prestação de serviço. Na prestação de serviço é pior, né? Porque assim, toda reforma tributária traz ganhadores e perdedores. Eu não diria que é um grande ganhador, mas um segmento da nossa economia que foi bastante contemplado na reforma tributária é a indústria, porque a indústria já era altamente tributada, né? Então, ela sempre foi altamente tributada. Então, a indústria foi. E para manter, uma das premissas da reforma tributária qual é? É manter a arrecadação atual. Então, vai ter ganhadores e perdedores. E um dos setores que talvez tenha um aumento na carga tributária é o setor de serviço. Por quê? O que o serviço paga hoje? Ele paga PIS e COFINS, dependendo do sistema cumulativo ou não cumulativo, é 9,25 ou 3,65. E paga o ISS, cuja alíquota máxima é 5%. Né? Então, qual é a carga tributária hoje em termos de tributos de consumo para um prestador de serviço? De 8,65 a 14,25. Depende. Na reforma tributária, ele vai para 28, 29, com aquela redução de 30, tem uma redução ali, né, na base dele. Mas então ele vai ficar ali. Se fosse 30, vamos imaginar, a alíquota, para facilitar a conta, né, então vai ser 21. Então ele vai sair de 14,25 e vai para 21. Mas aí, a gente tem que pensar um pouco, né? Por que eu digo que a gente perde referência de preço? Prestadores de serviços, por exemplo, nós advogados, tem um princípio fundamental que o Dr. Ronda comentou, da não cumulatividade. O que esse princípio diz, né? Que o imposto pago na etapa anterior é compensado com o imposto que deverá ser pago na etapa posterior. Então, se o prestador de serviço está no meio da cadeia e ele emite uma nota para uma empresa, a empresa terá direito ao crédito daquele tributo destacado. Então, em tese, o custo para a empresa seria o mesmo. Já ao passo, se eu presto o serviço para o consumidor final, né, ele não vai usar esse imposto. Então, né, tem que haver aí um equilíbrio, né, na cobrança
vai ter que haver uma diferenciação, né, para igualar isso. Se eu quero receber R$100 pelo meu serviço, eu tenho que fazer essas contas, né? Tá? Então, é isso que muda na reforma. Então, mas o setor de serviço é onerado. Aqui a questão do prestador de serviço, né? Aquele mesmo exemplo, né? Como é que é hoje, 2026, como é que vai ser em 2027 e como é que fica em 2033, está vendo? Ó? Tem uma diminuição, né? no valor. Tem um aumento aí de 27 para até 33, porque aí eu tenho a questão do IBS, né? O IBS vai dar um salto. Então, vai atrapalhar um pouco. Então, vai ter aí por volta de 8% também de diferença, né? Nesse preço. Então, por isso que eu digo que tem que haver essa negociação, né? Porque tem que compensar isso. É um ponto de reflexão aqui. Uma questão importante também é o Simples Nacional, né? Por que tem que prestar atenção no Simples Nacional? O Simples Nacional vai mudar. Na reforma tributária, ela trouxe a figura do Simples no sistema híbrido. Então, a empresa do Simples, ela pode ser simples, mas no sistema híbrido, ele paga o ICMS, o IBS e a CBS. Então, vai ter aí aquela opção do regime para o regime do Simples Nacional, que é anual, que geralmente as empresas fazem em setembro de cada ano, para o ano seguinte. Então, vai ter uma opção em setembro, que vai valer para o primeiro semestre, e uma opção para abril, que vai valer para o segundo semestre. Por que nós estamos entrando nessa questão aqui? Isso é um ponto de reflexão, e nós estamos aqui analisando do ponto de vista do adquirente, da indústria que compra serviços ou produtos da empresa do Simples Nacional. E tem muitas, né? Porque geralmente o serviço de vigilância, o serviço de manutenções de jardim, jardinagem, locação, são empresas do Simples. E aí, o comprador da empresa vai ter que fazer, durante esse ano de 2026, uma revisão cadastral dessas empresas. Por quê? Porque o que nós estamos prevendo é o seguinte, que as empresas do Simples, que estão no meio da cadeia, ou seja, aquelas que prestam serviços para empresas, então, o que vai acontecer? Todo o imposto que ela destaca no documento pode ser creditado pelo adquirente, correto? Então, aqui eu estou na visão do adquirente. Então, o comprador da indústria, ele vai ter que estar atento a quê? Ao preço que ele está pagando no produto. Por quê? Aqui um exemplo, né? É um exemplo só, mas é um exemplo calculando aqui, naquela mesma base, 500 de custo, 20 de margem, só que calculando uma empresa que está dentro do Simples e uma empresa que está no Simples, mas no sistema híbrido. Então, ele paga IBS e CBS. Então, numa empresa que está no Simples, o valor da prestação dela, naquelas condições lá, de R$500 de custo, 20% de margem, e mais os tributos incidentes, o valor da nota dela é R$ 714,29. Uma empresa, nas mesmas condições, que está no Simples, mas no sistema híbrido, ela está no Simples, mas ela recolhe IBS e CBS. A operação dela seria R$ 800. Numa análise muito rápida do comprador da empresa, né? Ele vai olhar e vai falar, bom, vou comprar o produto dessa empresa aqui porque está 714, está mais barato. Mas olha o que pode acontecer aqui, está mais barato. Mas essa empresa do Simples, ela recolhe o imposto com base naquela tabela do Simples. E lá é de acordo com o faturamento da empresa, com uma alíquota de 4, começa com 4 e vai aumentando, para recolher vários tributos. Ele recolhe lá imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, IBS, CBS e contribuição patronal, né? Então, só aquele valor que foi destacado a título de IBS ou CBS
vai dar direito ao crédito. Então, quanto que eu teria de crédito nessa operação? R$ 34,54. Então, eu paguei 714, só que eu credito 34,54. Então, aí o valor da minha operação cai para 680, mais ou menos, em números redondos. Então, o meu custo é 680. Ao passo que, naquela mercadoria que eu paguei 800, eu tenho um crédito de 175. Então, se eu diminuir 800, 175, vai dar aí por volta de 625 o meu custo. Então, compensa eu comprar de quem? Da empresa que está fora do Simples para fins de IBS-CBS. Essa conta vai ter que ser feita pelo suprimentos lá da empresa, pelo supply chain ou pelo comprador. Ele vai ter que entender a questão da reforma tributária para poder comprar, senão a empresa vai ter prejuízo. É por isso que foi dito aqui, olha, é preciso criar um comitê de acompanhamento da reforma, porque todo mundo na empresa tem que estar consciente do que vai acontecer com a reforma. Tem que se preparar, porque senão o comprador vai comprar errado. E aqui, eu não sei quanto as empresas têm de fornecedores do Simples, mas fatalmente ele vai ter que fazer uma revisão cadastral, chamar esses fornecedores e falar, olha, se você quiser continuar sendo meu fornecedor, você vai ter que sair do sistema de Simples. É lógico que é uma negociação comercial. Tem fornecedor que eu vou poder fazer isso, tem fornecedor que eu não vou poder fazer. Assim também com o meu cliente. Tem cliente que eu vou poder manter o meu preço e aumentar a minha margem, e tem cliente que talvez eu não consiga fazer isso. Aí vai ser uma questão comercial. Mas eu tenho que estar preparado para discutir isso. O meu funcionário, o meu vendedor e o meu comprador, eles vão ter que estar preparados para discutir isso. Por isso que eles têm que entender o porquê da reforma tributária. Então, porque às vezes eu ouço, olha, a reforma tributária não tem nada a ver com isso. É lógico que tem. Nós, pessoas físicas, temos a ver com isso. Porque quem paga o IBS e o CBS é o consumidor final. Agora, por quê? Porque agora imposto não vira custo. Princípio da não cumulatividade, né? Então, quem paga é quem está comprando ali para usar, para consumir. Então, todo mundo tem que estar atento a isso. Essa é uma questão importante que as empresas têm que ver. Por isso que foi comentado pelo Dr. Ronda, olha, tem que ter revisão de contrato, tem que avaliar, tem que fazer a análise cadastral, né? Porque senão eu vou ter prejuízo, e prejuízo grande. Tá? Aqui a questão da tabela do Simples, para vocês entenderem, né? O porquê? Porque as empresas do Simples, começa lá com 4,5%, dependendo do faturamento, vai para uma alíquota de 29,5%. E vocês estão vendo ali do lado o percentual dos 4,5%, que é a título de CBS e IBS. Então, vocês estão vendo que o percentual é muito pequeno. Hoje, como é que funciona para efeito de pagamento de PIS e COFINS? Eu compro de uma empresa do Simples, e se eu estou no regime não cumulativo, eu pego o valor da operação e me credito de 9,25. Não vai mais acontecer isso, entendeu? 9,25 do valor da compra. Isso esquece, não vai acontecer. Então eu vou ter perda, tá? Então é importante eu estar preparado para isso. Uma outra coisa muito importante, né? Aqui é um exemplo, tá? Isso aqui, esses dados, foram retirados da pesquisa industrial anual do IBGE, a PIA IBGE, de 2023, que é o último dado que nós temos disponibilizado. Se vocês forem olhar essa pesquisa do IBGE, o que ela divulga? Ela divulga a receita das indústrias, divulga os gastos com folha de pagamento e divulga despesas e custos gerais. Aí nós pegamos essa pesquisa e fomos olhando ali, gasto com pessoal não vai dar crédito de IBS-CBS, folha de pagamento. Mas
o que tem de despesa e custo dá direito a crédito, correto? Pelo princípio, tudo agora dá direito a crédito. Então, nós separamos aquelas rubricas que provavelmente dariam direito a crédito. E fizemos uma conta simples. Se eu tenho valores lá, cujo custo em 2026 é 10, a partir de 2027, não vai ser 10, vai ser 10 menos a CBS. Eu fiz essa conta. E 10 menos o IBS. E joguei ali esse valor naquele campo de deduções. Porque quando você está analisando a DRE das empresas, você olha lá, receita menos impostos, não é isso? Aqui é a mesma coisa, receita menos impostos. O que aconteceu? O meu resultado, aquela linha final do resultado do exercício, pré-reforma era 838 números. Pós-reforma, o meu resultado, o que aconteceu com ele? Melhorou. Virou 924 números. Por isso que nós estamos dizendo aqui, cada empresa tem que fazer o seu cálculo, para ver, porque vocês estão vendo aqui que é quase 10% de incremento no resultado operacional, no resultado do fim do ano da empresa. Isso é o efeito do quê? Daquelas entradas que não davam direito a crédito e passarão a dar direito de créditos da IBS 27 e da IBS mais da CBS 27 e da CBS mais o IBS em 33. Vocês estão vendo que tem um impacto significativo no resultado operacional da empresa. Então, são números e são tarefas que esse comitê tem que acompanhar através de um plano de ação. Por quê? Porque nós vamos ter aquelas obrigações legais que nós vamos ter que cumprir. O governo fala, a partir de 27 você vai ter que destacar lá a CBS. Você tem que cumprir. E ele vai soltando normas agora, estava prometido para o final desse mês, de março, mas vai sair a regulamentação. Quando sair a regulamentação, as coisas devem ficar um pouquinho mais claras, né? Mas lógico que isso vai ter muita discussão. Mas nessa regulamentação, as empresas têm que estar se preparando já, porque olha o resultado que isso vai impactar. E nem todo mundo está acompanhando isso, tá? E isso é muito importante. Aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que aquilo que eu acabei de comentar, né? Quem paga o IVA dual? O consumidor final, tá? Aqui é uma cadeia longa, começa com o produtor rural. Vocês estão vendo que os 10 que o produtor rural paga de tributo é descontado no tributo devido pela indústria, que está lá 10 menos 15 menos 10. O valor que a indústria paga é descontado no distribuidor, no varejista, e quem paga todo o IVA da operação? O consumidor. Então, nós pagamos, né? Nós ou o consumidor final, pessoa jurídica. Por isso que todo mundo é afetado pela reforma, né? Então, o problema são de todos, tá? Aqui, já terminando, né, é o portal, né, que a Receita Federal e o Comitê Gestor soltou lá, para efeito de cálculo dos tributos. Aqui uma coisa muito importante também. Aqui tem um simulador, né, do IVA dual. O que a gente recomenda? Que os setores fiscais das empresas já entrem nesse simulador e comece a se familiarizar com esse portal. Porque nesse portal vai estar todas as questões da reforma tributária, especialmente os cálculos. Outra coisa muito importante, as empresas têm que conferir e reconferir, né, aquele cadastramento que foi feito dos NCM, dos produtos que ela vende, das alíquotas, da situação tributária. Por quê? Porque, como disse aqui o Dr. Honda, a operação de apuração do tributo será assistida. Então, né, o empresário, lógico que ele tem que fazer a apuração dele
para poder, no final do período, fazer o quê? Conferir. Porque ele só vai conferir, vai vir ali o valor que ele tem que pagar no final do período do tributo referente ao mês de março, por exemplo. Então, ele vai apertar o botão, falar concordo, pumba, aperta o botão, está apurado o imposto, ele vai ter que pagar. Então, é importante que a empresa esteja o quê? Preparada para conferir isso. Então, aí a importância do setor fiscal olhar esse cadastramento que foi feito, porque se tiver errado, vai ser apurado errado. Certo? Se uma classificação, um NCM, uma situação tributária estiver errado lá, a apuração assistida vai apurar o valor errado. Aí você vai ter que corrigir isso. E não é tão simples corrigir, né? Então tem que estar atento a isso, tá? Aqui nós vamos abordar rapidamente a Lei Complementar 227, que foi essa última, que estava tratando do PLP 108, que tratou exclusivamente do quê? Do Comitê Gestor, composições e atribuições. O Comitê Gestor é aquele órgão que vai cuidar de toda a administração tributária do IBS, estados e municípios. E da parte do contencioso, que isso vai dar muita discussão ainda também. Então, isso aqui ainda vai dar muita discussão, muita ação judicial, né? Porque isso não está claro. Porque hoje, nós já vamos entrar com a reforma tributária, nós não sabemos, por exemplo, qual vai ser a procuradoria que vai fazer a cobrança do IVA dual. Vai ser a Procuradoria Federal, Estadual ou Municipal. Porque o IVA, a CBS e IBS, são tributos gêmeos univitelinos. E vocês vão ver aqui na composição dos órgãos que eles tentaram preservar o quê? A estrutura dos estados. Ninguém quer perder, né, a arrecadação, ninguém quer perder o poder de controlar a arrecadação, cobrança, julgamento. Então, isso aqui é eu diria, uma colcha de retalhos, né, que vai ter que ser ajustada. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. E uma das discussões era justamente o quê? A composição do comitê gestor. Por quê? Estados e Distrito Federal, tranquilo. Um representante para cada estado, mais um representante do Distrito Federal. São 27. Municípios são mais de 5.400. Ficou uma briga entre os grandes municípios e os pequenos municípios. E quem vai indicar esses representantes? Então, esse tema já estava até judicializado. Então, isso aqui veio acalmar e amainar a situação. Então, hoje nós vamos ter 14 representantes que são eleitos com base nos votos de cada município, com valor igual para todos. E 13 representantes com base nos votos de cada município, ponderado pelas populações. Então, vai dar 27 aí. E dentro desses 54 vai ser eleito um presidente. Aqui os critérios, né, para compor esse comitê e algumas obrigações dele. Então, olha a importância desse comitê. Administrar o IBS, que é o ICMS, que é é o tributo que mais gera arrecadação no país, né? Arrecadar o imposto, fazer compensações e distribuir entre os membros e decidir sobre o contencioso administrativo. Então, é um órgão muito importante, com superpoderes. Passou mais do que deveria. Uma coisa que não está aqui na apresentação é a questão da composição dos órgãos julgadores administrativos, tá? Que procurou preservar, no âmbito federal, a estrutura do CARF e, no âmbito do Estado, os tribunais, né, administrativos especiais de cada Estado. Então, isso vai gerar um conflito e, para tentar resolver isso, criou-se uma Câmara de Harmonização que vai tentar harmonizar os julgados dos estados e municípios e harmonizar isso com a legislação do CARF. Então, isso ainda é muito complicado. Por que tudo isso, né?
Porque é aquela história, essa reforma tributária, ela é uma reforma de consenso. Nós somos uma federação. Então, ninguém queria perder poder e teve que haver um consenso, inclusive, da Zona Franca de Manaus, que virou essa coisa sui generis, né? Que ela vai, o IPI vai até 2073, tá? E já terminando, né? Oportunidades e pontos de atenção. Então, aí o porquê da criação do Comitê Interno da Reforma Tributária, acho que já ficou claro que é importante as empresas fazerem isso. O porquê da revisão dos créditos PIS e COFINS é porque em 27, entre em vigor a CBS, acaba o PIS e COFINS. Então, se eu tiver algum crédito para recuperar, e ao longo dos anos, o conceito, especialmente de insumos, para a indústria e para prestadores de serviços, foi muito ampliado, tanto pelo STJ como pela Receita, é bom que se faça esse ano, porque a partir do ano que vem você vai ter que retificar obrigações, e aí pode dar algum problema de fiscalização. Revisão geral dos contratos de aquisição, manutenção, locação, vendas. Vocês entenderam a importância disso, justamente porque isso vai impactar tanto no custo como no preço de venda. Dimensionamento de mão de obra nas áreas de TI, fiscal, contábil, etc. Por que nós estamos repisando isso? Porque a empresa tem que ver se a estrutura que ela tem atual dos seus quadros comporta o aumento de serviço que vai ter. Porque senão a empresa vai ter que fazer o quê? Pagar hora extra ou contratar, não sei o que, vai ter que decidir o que é mais barato. E se deixar para fazer isso na última hora, provavelmente vai pagar mais caro na contratação e não vai contratar os melhores profissionais da área. É por isso que a gente está fazendo essa observação. Uma adoção de um plano de ação com atividades de curto, médio e longo prazo. Por que isso? Porque, na realidade, nós temos que prestar muita atenção. Nós vamos ter aquelas obrigações legais que eu sou obrigado a fazer. Se eu não fizer, eu tenho uma sanção, uma penalidade, uma multa. E tenho aquelas obrigações que eu vou ter que fazer, porque se eu não fizer, eu vou perder dinheiro. Então, eu tenho que fazer revisão de preço de venda, revisão de custo, revisão de contratos, aonde está localizado o meu fornecedor e aonde está localizado o meu cliente. Por quê? Porque isso foi distorcido no Brasil. A guerra fiscal, os benefícios fiscais, acabaram levando plantas, distribuidores, para estados longínquos em decorrência de benefício tributário. Como vai acabar o benefício tributário, eu tenho que ver o impacto que isso vai causar no preço da minha mercadoria. Então, eu tenho que avaliar tudo isso. Então, é importante eu ter esse plano de ação. Revisão dos preços de produtos, mercadorias ou serviços. Isso acho que ficou claro, né? O porquê que eu tenho que fazer a revisão, porque eu tenho uma decisão a tomar já em 2026. Se eu vou aumentar a minha margem de lucro ou se eu vou repassar para o meu cliente. Então, eu tenho que decidir isso esse ano. Aqui um exemplo, né, do plano de ação. É um exemplo só, tá? Quais as medidas que eu tenho? A curto prazo, médio prazo, longo prazo. Medidas que eu tenho que tomar em decorrência do quê? De obrigações legais, formais, e de obrigações que eu tenho que me impor para não ter perda no resultado operacional da minha empresa. Os prazos aí são simulados, né? Mas aí cada empresa tem que fazer isso individualmente. Bom, e se eu não fizer? Se eu não fizer, a partir do ano que vem, provavelmente o meu concorrente fez. As grandes empresas com certeza fizeram, as médias algumas, as pequenas acredito que não tenham feito, mas vão ter que fazer, senão vão perder dinheiro, né? E é isso, gente. Aqui no último QR Code, se vocês apontarem o celular, vai conseguir fazer o download em PDF dessa apresentação. Muito obrigado a todos, tá? Pela paciência e atenção. Doutor Edson, gostaria que ficasse aqui mais um pouquinho. Estamos com 2 microfones à disposição e caso alguém queira fazer alguma pergunta, ele está aqui à disposição para saná-la. Sandro, por favor. Pois não. Boa noite.
Eu tenho uma dúvida questão a sucatas e recicláveis, Ok? que é, teoricamente não tem a cobrança de CMS, mas vai ter o CBS e o IBS, né? Então, olha, a questão de sucata e recicláveis, existe um dispositivo na Lei Complementar 227 que diz que os recicláveis, né, em decorrência dessa questão do meio ambiente, poderá dar direito a crédito. Isso não está definido ainda. Tá? Resíduos, haverá tributação como normalmente. Por quê? Como foi exposto lá, a tributação ela incide sobre qualquer bens, materiais ou imateriais, e a qualquer título, fornecimento oneroso ou não oneroso. Tá? Então, a tributação será normal. O que precisamos aguardar é a regulamentação da CBS, que está para sair, mas provavelmente a gente está acreditando, não dá para afirmar, né, que será nas mesmas proporções de que é hoje para efeito de PIS e COFINS. Tá? Mas não tá claro ainda, porque não saiu ainda. Ela vai entrar na tributação normal, aparentemente. Se ela não está na lista de redução de 100 e 60, que não está, ela vai ser tributada pela alíquota cheia do IBS. Ok? Pois não? Olá, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Bom, primeiro que para mim isso não é o arcabouço, né, fiscal, isso é o calabouço fiscal, porque nós realmente estamos presos e muito enrolados nisso. Mas eu tenho uma pergunta. Se eu faturo para o meu cliente, vamos imaginar que eu emiti uma nota de R$100 mil, e vamos entender que 30 mil seriam os impostos que seriam do governo. Quando ele me paga, depois de todo esse caminho, 70 mil vem para mim e 30 mil vai lá para o governo. Se ele não me paga, quem é o devedor desse imposto? O devedor desse imposto continua sendo ele, porque o teu imposto que você destacou no teu documento fiscal, você vai, em algum momento, que vai ser, isso vai sair agora também, você tem que fechar a tua apuração. Né? Você vai ter que fazer o fechamento que você faz hoje, você vai continuar fazendo. Só que quem vai fazer o fechamento é o governo, porque é aquela apuração assistida. Né? Agora, o direito ao crédito desse imposto, o teu cliente, ele não tem direito ao crédito, porque ele não pagou, ele não vai se creditar. Então, eu pago. Mesmo Você se paga. ele não me pagar, eu pago. Vai ter que pagar. Não mudou nada. Eu não pago pelo recebimento, no recebimento eu não pago, mas eu pago pela apuração. Na apuração você vai ter que pagar. Tá, perfeito. Então, continuo devedora. Sim, porque o que mudou, né, o split payment, né, o que diz o split payment? Ele diz o seguinte, que você só terá direito ao crédito do imposto se a operação for liquidada. A operação for liquidada, é crédito, não estamos falando de débito. Quando você vende, você é devedora do imposto, né? Entendeu? Ok, entendi. É então, isso. quando eu recebo, automaticamente eu estaria pagando e não ele. Não, porque quando vocês disseram que agora a gente precisa entender se o nosso fornecedor ele está em ordem, porque senão eu não tenho direito ao crédito. Não, né? não é. Quando a gente diz que o fornecedor, tanto o fornecedor como o comprador tem que estar em ordem, por quê? Se o teu fornecedor não estiver em dia, você tem responsabilidades tributárias. Se o teu cliente não estiver em dia, você também tem responsabilidades tributárias. Se você olhar a legislação, tanto do ICMS como do PIS/COFINS ou IPI, ele tem uma penalidade por você comprar mercadoria de contribuintes que não estejam em situação regular perante o fisco, e é uma multa pesadíssima, e você tem obrigatoriedade também quando você vende e o teu cliente não está em situação regular perante o fisco. Isso não muda nada. A única coisa que mudou é que o fisco fez o quê? Para evitar aquela questão de documentos inidôneos, né?
popularmente conhecido como notas frias, o que o governo fez? Bom, para você ter direito ao crédito do imposto, a operação tem que estar liquidada. Tanto isso é verdade que a própria lei complementar deixou lá descrito, mas não foi regulamentado ainda, de que o comprador pode pagar o imposto do vendedor. Entendeu? Para evitar justamente isso. Então, como isso vai ser disciplinado, nós temos que aguardar agora. Então, se você está comprando uma mercadoria e você tem dúvida em relação ao seu fornecedor, você vai, dependendo de como for regulamentado, você vai poder pagar o imposto que era devido pelo seu vendedor para você se creditar do imposto. Tá ok. Então, quando eu pago o título, eu tenho direito ao imposto, é isso? Não. Veja bem, Quando eu pagar quem tem título, direito ao imposto é quem compra, não é quem vende. A senhora, quando a gente colocou o exemplo do split payment lá, é assim, é como se cada empresa tivesse junto ao governo federal e aos governos estaduais uma conta corrente bancária. Nessa conta corrente bancária, toda vez que eu emito uma nota, o valor daquele imposto vai ficar lá declarado. Toda vez que eu comprar a mercadoria, o valor do imposto dessa compra vai ficar lá a meu crédito com um asterisco. Por quê? Eu só vou ter direito a esse crédito quando eu pagar essa operação. Correto? O que vai acontecer? Só que em algum momento, que não está definido ainda, deve ser até o dia 10, dia 5, o governo vai lá e vai fechar a apuração do mês. Então lá vai aparecer um saldo. Se aquele saldo é devedor, a senhora tem que pagar o imposto. Se o saldo tiver credor, der o saldo credor, qual é a promessa do governo? Aí a senhora vai continuar vendendo, não vai? Então, em tese, a senhora teria débitos a pagar. Só que o governo vai pegar aquele débito, vai subir lá em cima, vai olhar a conta corrente da senhora e vai ver que a senhora está com saldo credor. Então, o que ele vai fazer com aquele dinheiro da senhora, que o comprador da senhora fez, o cliente? Em vez de segurar o dinheiro lá em cima, porque a senhora não deve imposto lá, o governo vai devolver o dinheiro para a senhora. Porque existe a promessa de que o governo vai devolver saldos credores em até 3 dias úteis, que é para evitar que haja saldo credor. Entendeu? Então, é só isso. Tá, então existe a promessa. Não, a promessa dos 3 dias úteis está lá na lei. Não sei se isso vai acontecer, mas no split payment, se a senhora vender uma mercadoria, uma nota de 100, e a senhora ficar devendo 30 de imposto, e o comprador da senhora pagar os 100, em vez desses 30 ficar lá na conta do governo, ele vai para a senhora, porque a senhora não deve imposto. É isso. Perfeito. Entendeu? Não, está ótimo então. Obrigada. De nada. Pois não? Boa noite. Referente ao cancelamento das notas fiscais, o prazo vai manter o mesmo, só que após a reforma, a legislação fala sobre o fato gerador, que seria a entrega da mercadoria. E sabe que nas empresas hoje em dia acontece a mercadoria ser cancelada após mesmo a entrega, o cliente se recusa a fazer a parte da nota de devolução. Como que fica a questão das multas? Porque ela menciona uma penalidade maior do que teria hoje. Fala 66% a 70% da multa. E eu gostaria de uma explicação. Não, veja bem, tudo isso a gente precisa aguardar a regulamentação, né, que não saiu ainda. Mas, em princípio, nada muda. Você vai ter o prazo 24 horas, né, para cancelar. Uhum. Se a mercadoria saiu, você vai ter que emitir a nota para fazer o crédito, né, e nada muda. Vamos ver só como que fica na regulamentação. Mas, em tese, os princípios serão os mesmos, né? É que ele menciona a parte da multa, né, de valores, né, como que seriam essas multas, seriam aplicadas, ele multa, não fala ainda, né? A vantagem, né, é que a multa ela vai ser igual, né, em todo o território nacional, né, para o IVA dual,
Isso já é uma vantagem e ela vai ser menor, né? Tá bom. Ela vai ser menor por quê? Porque o próprio STF já julgou que o valor da multa tem um limite, né? Senão ele tem aquele efeito confiscatório. Então, eu acho que isso vai vir para melhorar. Uma atenção importante, já que você abordou, é a questão de recebimento antecipado, né? Porque hoje, o que acontece? Você tem um recebimento antecipado, você emite um recibo, contabiliza e ok. A partir da reforma tributária, você tem um documento, uma nota de débito para emitir, e lá você tem que pagar o imposto, já no recebimento antecipado. Então, mudou, né, a ocorrência, né, do fato gerador, pelo recebimento. Outra questão é quando eu vendo para órgão público. Também isso ficou mais claro, né? Então, quando eu faturo para o órgão público, não existe o fato gerador. O fato gerador vai ser no pagamento. Então, isso também melhorou. Tá? Então, tem mudanças importantes, mas tudo isso ainda depende de uma regulamentação que deveria ter saído até o dia 31. Não saiu, mas vai sair agora. Dizem que tem mais de 500 artigos. Então, nós temos pessoal da área aí, como bem disse o Dr. Honda, emprego garantido, pelo menos até 2033, 34, ou se não mais, tá? Pois não. Boa noite. Meu nome é Rose, sou da Hammer Limitada. Se algum dos nossos fornecedores, por um acaso, passar por uma dificuldade e não fizer o recolhimento do devido imposto, como é que eu fico sabendo? Porque se tudo vai para uma plataforma, lá vai estar sendo definido quanto que eu tenho de crédito e débito. Justamente. Então, você vai poder olhar naquele site que eu disse no final, o portal, né? Tem que entrar lá, por isso que eu falei para vocês irem entrar lá e treinando, porque aquele fluxograma que nós mostramos aqui foi o fluxograma que nós fizemos simples para deixar inteligível para as pessoas. Até o Dr. Honda perguntou, mas cadê aquele outro da Receita, né? Nós acabamos tirando, porque ele é muito complicado, mas no sistema da Receita, ele vai controlar isso por parcelas, né? Porque tem questões de venda parcelada, compra parcelada, então vai estar lá controladinhos, vocês vão conseguir acompanhar por lá, porque é como eu disse, cada um vai ter lá um conta corrente, e no conta corrente você vai poder acompanhar tudo. Não está tudo aberto ainda, né, para as empresas, mas a apuração já está aberta. Mas daqui a pouco eles vão abrir o sistema e a senhora vai ver que é fácil, quer dizer, é fácil depois que entender o sistema, de acompanhar. Segundo o secretário da Receita Federal, Barreirinhas, esse sistema que foi desenvolvido pela Receita, ele tem uma capacidade 150 vezes maior do que o do Pix. Então, a senhora imagina o quão complexo é esse sistema e o nível de informações que ele tem. No Estado, a mesma coisa. O Comitê Gestor também já preparou isso e está muito adiantado. Então, eu acho que essa questão vai ser fácil de acompanhar lá. Boa noite. Parabéns pela explanação. Eu tenho feito um trabalho em 2 empresas que a gente está adotando uma compliance fiscal, financeira e jurídica. Nós estamos trabalhando com todos os fornecedores de todas as etapas da indústria e a gente está analisando os fornecedores que são inadimplentes por algum motivo, avisando os que são simples nacionais e já avisando a metodologia nova que a empresa vai adotar a partir de 2027. Então, quem está inadimplente, a gente já está avisando para ele se organizar. E quem não se organizar, a empresa vai substituir fornecedor. Quem é simples nacional, ele vai abrir uma nova empresa para ele continuar abastecendo o meu cliente. E, a partir de janeiro de 2027, eu estou implantando na empresa um critério de avaliação de certidões negativas de fornecedores, porque ele pode agora se organizar e, a partir de 27, por fluxo financeiro, como vocês disseram no início, que eles não vão
eu posso inserir o aumento de alíquota nos meus impostos do meu produto, mas se eu não tiver uma gestão financeira adequada da minha empresa, a minha desorganização quebrou a empresa e não a reforma tributária. Está certo isso, assim, esse procedimento? Está certinho, a senhora está bem adiantada, então, parabéns, né? Já adiantou bastante e o caminho é esse mesmo, não tem outro. Boa noite, doutor, tudo bem? Eu sou o Vitor Emura, da Mebuki, e eu queria entender um pouquinho sobre importação e exportação, como que vai funcionar o CBS e IBS, né? Se a gente também vai ter que monitorar o recolhimento do exportador, como que vai funcionar, se a gente vai se creditar ou não, se vai ter imposto de importação. Não, importação e exportação é uma outra questão, né? Porque nós estamos tratando aqui dos impostos de consumo, né? Importação e exportação são impostos regulatórios, né, do mercado internacional. Então, o que vai afetar para vocês é a questão do cálculo do IBS e da CBS. Então, vai sair agora a regulamentação, não muda nada, vai mudar as siglas, né? Então, eu tenho lá, você tem ICMS na operação de importação. Mas a alíquota vai aumentar também, ou não? Sim, a alíquota até 28 não muda, né? Vai começar a aumentar 10% daqueles 0,1 a partir de 29 do ICMS. Aumenta a alíquota da CBS, né, que vai substituir PIS e COFINS. Tá? Então, tem que ver se vai ter o imposto o seletivo na operação, né? Se tiver, vai ter que pagar, e esse é custo. Né? E tem que ver a alíquota, que nós não sabemos ainda também. Tá? E a exportação mantém a alíquota zero? Exportação alíquota zero, mas tem a questão do seletivo também, né? Que é o 0,25 sobre produtos de extração mineral. Né? Então, assim, para o exportador, acredito que vai melhorar, porque provavelmente ele não vai mais ter a questão de créditos acumulados do ICMS e créditos de PIS, COFINS, IPI, né? Provavelmente, porque existe essa apuração online e existe a promessa de devolver esses valores em 3 dias úteis. Tá? Mais nenhuma pergunta, pessoal? É um grande desafio. E uma coisa que é importante, vai ter que ser constante a fiscalização. Não é criar um comitê de compliance para cada 6 meses olhar. Vai ter que ser instantâneo. Vai ter que ser online. Vai ter que estar antenado. Então, a questão de software atualizado é fundamental. Quem faz planilhas, que depende de pessoas, vai ficar atrasado. Temos que agilizar isso, mudar essa cultura. Esse rolo compressor vai vir. Vai ter ajustes esse ano e nos próximos, vai. Mas é inevitável. Então nós temos que se atentar a isso, para não ser atropelado. Gostaria de aproveitar, chamar o Andrew e a Ana Maria para que venham aqui, porque todo o evento nosso sempre tem o apoio de algum parceiro. E no começo eu esqueci de chamá-los. Por favor, os 2 parceiros nossos, para que possam falar. E agradeço muito, mais uma vez, doutor Conda. Boa noite a todos. Me chamo Ana Carmo, sou gerente de negócios da Prêmio. Nós somos uma empresa de refeições empresariais. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar desse evento. Estamos fornecendo coffee agora no final. Então, não vou embora, por favor, antes de degustar os nossos produtos, que estão maravilhosos. Nós deixamos na cadeira um kitzinho. Dentro está o folder com as informações da Prêmio. Caso vocês tenham interesse em solicitar um orçamento, uma cotação, sem compromisso nenhum, aí estão os nossos contatos. E eu também ficarei ali no final à disposição de vocês. Muito obrigada pela participação e parabéns pela palestra. Foi muito boa. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Andrews. Tenho a honra de ser aqui o coordenador jurídico da casa.
também de dividir a presença ali no departamento jurídico da sede. E, como todos puderam ver, estamos muito bem liderados aí pelo Dr. Honda, pelo Dr. Kondo, né? Tivemos aqui uma palestra de muita qualidade, de muito alto nível, né? E que certamente foi bastante elucidativa para todos nós. Na pessoa aqui do presidente Sérgio, também agradecer a realização desse evento, a todos os colaboradores do CIESP, e também, em nome da Roger Siqueira, a qual eu tenho orgulho de fazer parte, o doutor Alexandre Parra, aqui presente, a doutora Juliana, também que possibilitaram aqui também a contribuição para esse evento tão importante. Agradecer também a todos que estiveram aqui presentes, dedicaram o seu tempo e realmente desejar uma boa noite a todos e sigamos para mais esse desafio aí. Pessoal, este ano de 2026 é um ano, falei isso há pouco tempo atrás, até no evento do Comex e do RH. É um ano bem complexo para todos os industriais, por questão da reforma tributária. Muitos industriais que tinha ainda para a cabeça do passado vai tomar uma invertida agora, se não se dedicar a mudar o seu negócio. Se você não fizer cálculo correto, a sua margem vai ser absorvida e onde você achava que tinha lucro, no máximo você pode estar, às vezes, empatando. Então você tem que repensar. Fora tudo isso, nós todos temos os outros desafios do dia a dia. Eu não conheço um ramo que não esteja reclamando da falta de mão de obra. E, além disso, nós temos uma Copa do Mundo que atrapalha sempre um pouco o nosso país e uma eleição super polarizada para ajudar os problemas do judiciário e dos casos que estão para acontecer. Então, o que eu desejo a todos? Façam a nossa parte bem feita. Façam a sua parte bem feita. Se dedique ao seu negócio. Estude, busque ajuda, mas não deixe de olhar para o seu negócio, porque depois pode ser tarde e depois você vai chorar por algo que não tem retorno. Então, não deixe de lado. Vamos fazer a lição de casa bem feito. Muito obrigado a todos. E vamos degustar um pouco dos petiscos que a Prêmio nos acolheu. Obrigado.